Vamos falar da pesquisa que saiu da Quest, Calejão, que vocês devem ter dado uma passada, né, durante o ICL hoje, e a gente vai trazer aqui também alguns números do que foi levantado aí pelo Instituto de Pesquisa, junto com a Genial, e a gente tem uma aprovação do Lula crescendo, uma desaprovação caindo, mas ainda tá ali no meio a meio. A aprovação de Lula sobe pela segunda vez e marca 46%, desaprovação é de 51%. Já foi bem maior a desaprovação e já foi menor a aprovação também. Então, com tudo isso que está acontecendo, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, os bolsonaristas, a extrema-direita, estão dando no colo a nossa terceira eleição do Lula aí para... Terceira não, quarta eleição do Lula em 2026. Tá? Lula recuperou 6 pontos percentuais na aprovação desde maio, após superar o pior momento desde agosto de 2023, quando o índice foi de 40%. A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu pela segunda vez, seguida alcançou 46%. A desaprovação reduziu e marcou 51%. Os que não souberam responder ou não responderam, corresponde a 3%. Os números são da pesquisa Genial Quest, divulgado nesta quarta-feira. De maio para agosto, Lula recuperou 6 pontos percentuais na aprovação, 3 deles entre os levantamentos de julho deste mês. Essa sequência de resultados positivos consolida, pelo menos até aqui, reversão na série de baixas da aprovação. Desde dezembro, o indicador estava em retração. Daquele mês até maio, a aprovação passou de 52 para 40, marcando o pior resultado desde agosto de 2023. Né? Aqui a gente tem uma desaprovação que chegou a 57, agora está em 51, a aprovação que já teve em 40%, subiu para 46%, mas ali em 2023, em agosto, a gente tinha uma aprovação de 60%, uma desaprovação de 35%. Né? Mas está tomando, a boca do jacaré está fechando. Tá? E não foram só esses números, Calejão, que eu queria... Depois a gente traz quais os motivos, né, muito do que está acontecendo agora, né, geopoliticamente aí nas sanções estadunidenses, né? Mas a gente tem também outros números que falam sobre esse caso aqui. Para a Quest, 69% dizem que Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios e da família. Tá? Pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostra ainda que 55% dos brasileiros consideram que Jair Bolsonaro está agindo mal no tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Para 46%, Lula age mal. Vamos ver aqui os números da Quest. Aqui é da desaprovação, a gente já falou. Né? Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta, mostra que 69% dos brasileiros consideram que o deputado federal Eduardo Bolsonaro defende o interesse dele e da família com sua atuação nos Estados Unidos. Para 23%, Eduardo defende os interesses do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos. A pesquisa perguntou para os entrevistados se Eduardo Bolsonaro defende os interesses do Brasil ou o interesse dele e da família Bolsonaro. Interesse da família 69%, interesse do Brasil 23%, e não souberam, não responderam 8%. A pesquisa sobre a tarifa de Trump mostra que 51% acreditam que interesses políticos de Trump motivaram o tarifaço. 71% consideram que Trump está errado ao impor tarifas por acreditar que há perseguição a Bolsonaro. 55% acham que Bolsonaro e Eduardo estão agindo mal diante do assunto. 46% acham que Lula está agindo mal. 77% dizem que as tarifas vão prejudicar suas vidas. Subiu para 67% o número de brasileiros que acham que o Brasil deve negociar. Caiu para 26% o número de brasileiros que consideram que o Brasil deve taxar os Estados Unidos. 48% acham que Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo no embate. Mais um número que tem aqui, que a gente já trouxe, Quest, 55% acha que Bolsonaro está agindo mal no tarifaço, 46% que Lula age mal. O que a gente traz, Calejão, o que dá para entender aqui por esses números, principalmente... Né, é um retrato do que está acontecendo agora, né? As coisas mudam e assim de uma maneira até bem elásticas, assim, né? A gente tem números que vão mudando no decorrer dos anos, decorrer dos meses, semanas, né? E com a movimentação toda que a gente está vendo na política nacional e principalmente na economia, né? O que esses números para você significam? Cara, é uma foto de um momento que caracteriza um paradigma bom para o governo Lula. Porque há 6 semanas o cenário era radicalmente diferente desse. Lula estava no seu pior momento, teve aquela reunião do Ciro Nogueira com o capital financeiro. Difícil saber se aquilo vazou deliberadamente, se ele não queria que saísse daquela maneira, mas ele dizendo que
tinha acabado, o governo Lula estava destruído, que ia deixar sangrar em praça pública, não ia investir num processo de golpe contra o Lula, assim como fizeram com a Dilma, porque o Lula tem mais capital político, é muito mais difícil, mas que tinha acabado. Né? E, inclusive, ele retomou em algum nível essa fala dizendo com a federação agora, União Brasil e Progressistas, dizendo que eles vão desembarcar do governo. Agora, o fato, Obese, é que de 6 semanas para cá a coisa mudou e mudou muito. E mudou, sobretudo a partir do dia 9 de julho, quando os Estados Unidos anunciam o que é equivalente a uma declaração de guerra contra o Brasil. Gratuita, não provocada, de forma absolutamente alucinada mesmo, eu te diria, pela administração Trump, dizendo que é por causa dos Bolsonaro, e os Bolsonaro se jogando na frente disso, dizendo, não, é isso aí mesmo. E desde de lá para cá, o Flávio Bolsonaro falou de bomba atômica, o Eduardo falou de bomba atômica, falou de navio, porta-avião no Paranoá, enfim, todo tipo de delírio estimulando um ato de guerra contra o Brasil. Ora, é de se esperar que isso vai ter um custo no capital político deles, porque tem muito empresário, muita gente da grana que vota nesses caras e que estão vendo, do dia para a noite, estão se vendo atingidos com uma medida que, pô, isso não faz o menor sentido, né? Para defender um único cara, que de fato tentou dar um golpe no Brasil, todo mundo sabe, eles sabem que eles tentaram dar um golpe, entendeu? Então, isso é uma foto de um momento que mais importante para o Lula, Bezi, do que esses resultados específicos, é a tendência que essa pesquisa demonstra. Entende o que eu estou te dizendo? Porque a coisa ainda está apertada. Como você muito bem colocou, ainda existe uma divisão ali bem no meio, quase. Apesar do Lula já ter reconquistado o terreno. Mas essa pesquisa é importante porque é a segunda sondagem no tempo que demonstra que, ao que tudo indica, os ventos políticos mudaram. E agora, o Lula, assumindo o papel de defesa da soberania nacional, ele deve se tornar cada vez mais forte daqui até as eleições presidenciais do ano que vem. É o que você falou, qualquer coisa pode acontecer? Pode. É um cenário bastante difícil e desafiador para o Lula também? Também é. Porque os Estados Unidos vão escalar isso aí, não vai parar. Eles vão tentar exercer todo tipo de pressão militar, diplomática, política, social, ou reorganizando a sua máquina cultural para esse tipo de coisa, tentar criminalizar o Brasil como um país que não é democrático, etc. Mas, se o Lula souber manejar bem isso, principalmente fazendo um enfrentamento no nível retórico, mas sendo capaz de tomar ter muita cautela na forma como ele age no nível prático, ele tem boas chances de chegar fortíssimo para o ano que vem. Não vai ser uma eleição fácil, não quer dizer que nada está ganho, mas, de fato, uma medida de ataque contra o Brasil tende a fortalecer as pessoas que se colocarem a favor da soberania nacional, Bezi. Tem muito segredo com relação a isso. Mas é um cuidado que o Lula tem que ter, porque, como eu vejo, para encerrar, Bezi, os Estados Unidos querem a resposta. Eles querem escalar o conflito, porque aí eu passo a agir em nome de reciprocidade e atinjo o meu objetivo, que é, de alguma forma, desarticular os BRICS, principalmente desarticular o avanço da China na América Latina. Tá? Conforme o Pete Hegseth falou, é o quintal dos Estados Unidos. E o Lula, como eu vejo, está tendo esse cuidado de dar a resposta no nível retórico, mas também não oferecer subsídio para que os Estados Unidos continuem escalando as tensões, que, como eu vejo, eles vão fazer isso de qualquer maneira. É esse cuidado que o Lula e a diplomacia brasileira estão tendo nesse momento. Deixa eu te contar sobre algo que pode ser exatamente o que você estava procurando. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E modificar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar e em 4 dias, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria quase R$500 em 4 dias.
Eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo, tá? Que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Mas Beze, eu vou fazer igual nos primeiros dias? Pode ser que não, talvez demore uma semana para dominar, mas seguindo o método completo você consegue. Só que para entender tudo, precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas é um trabalho com total liberdade de horário e lugar. Então, se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra satisfatória, clica no link da descrição desse vídeo, assista às 3 aulas do Clayson e decide. É de graça e já te mostra uma renda extra de verdade.